Convidamos José Marcos, oficial de Justiça do TJPE, diretor de Sindujus, para coordenar esse módulo. Obrigado, Zé Marcos. E o sexto tema deste dia o tema tem o título Os desafios da atuação do oficial de justiça na prestação jurisdicional. Quem vai apresentá-lo ao público é o doutor Renato Saraiva, que é jurista e professor. Uma salva de palmas para o professor e o nosso querido José Marcos. Passamos a palavra ao José Marcos para que dê início ao segundo módulo desta tarde. Boa tarde, pessoal. É com prazer que a gente vem aqui para frente se sentir em auditório, né? Muito bom. Surpreso porque meu nome não estava na lista, eu acho que veio de última hora. Mas vamos lá. De Limoeiro para o Brasil, né, coronel? Dispensa apresentação. O DNA, todo mundo conhece o professor. O doutor Renato Saraiva é uma pessoa de extrema capacidade, onde a maioria de nós seguimos aí as doutrinas apresentadas por Vossa Excelência. Então aqui nós vamos ver o vídeo de apresentação do professor, para que todos conheçam o nosso debatedor de hoje. O fluminense Renato pessoal. Saraiva nasceu na cidade de Itaguaí e foi criado em Vigário Geral, bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Estudou na Escola de Formação de Professores e fez curso preparatório para sargento da Aeronáutica no Colégio e Curso Soeiro, aprovado em 11º lugar no Brasil. Renato partiu para a Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, onde se formou como sargento. De volta ao Rio de Janeiro, concluiu o curso de Direito na Faculdade Cândido Mendes. Aprovado no concurso para oficial de Justiça da Justiça do Trabalho, exerceu o cargo por 8 anos, até ser aprovado em novo concurso para Procurador do Trabalho, cargo em que tomou posse em 2001 na cidade do Recife, onde fixou residência desde então. Em 2009, fundou o Complexo de Ensino Renato Saraiva, considerado atualmente um dos maiores cursos preparatórios para concursos do Brasil. Apaixonado pela docência, Renato Saraiva também é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e autor de várias obras jurídicas. É com muita satisfação e alegria que recebemos Renato Saraiva para palestrar no 2º Encontro Estadual de Oficiais de Justiça de Pernambuco, com o tema Os Desafios da Atuação do Oficial de Justiça na Prestação Jurisdicional. E agora recebamos o professor Renato Saraiva. Obrigado. Eu posso descer? Vou ficar mais perto de vocês. Desculpe, viu? Peraí, para eu não cair aqui, já não começar pagando mico, né? Boa tarde, pessoal. Estou me sentindo em casa. Afinal de contas, foram quase 8 anos como oficial de justiça, avaliador da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, TRT Primeira Região. E Rio de Janeiro não é para amador. Trabalhei em São Gonçalo. E depois eu fui para trabalhei em Piratininga, depois fiquei em Caraí, melhorou um pouquinho. Então, claro que foi de 1994 a 2001, e talvez as minhas histórias já não sejam mais as mesmas histórias de vocês. Acho que muita coisa mudou. Mas eu estava ouvindo a Rebeca, cadê a Rebeca? Falar de comunicação eficiente. Tá aqui, tá do outro lado. Tá, parabéns, viu? Falar de comunicação eficiente, e eu passei por uma situação dessa época, já vou começar contando uma história, que eu fui fazer uma execução numa residência. Era empregada doméstica, era uma execução trabalhista envolvendo uma empregada doméstica. E a senhora me atendeu bem grosseira, não, e era já um mandado de execução. Não vai entrar, não vai, aqui é minha casa, falei com o meu advogado, não vai entrar e acabou. Acho que ninguém passou por isso aqui, né? E aí, Rebeca, eu lembro que eu usei uma comunicação eficiente. Eu falei, olha, a senhora, a casa é o asilo inviolável, a senhora tem todo o direito de não me deixar entrar. Não tem problema, mas deixa eu dizer para a senhora, olha, eu vou certificar que a senhora foi muito gentil, mas que disse que eu não poderia entrar.
No mandado não vem ordem de arrombamento nem de uso da força policial. Hoje já está vindo a maioria, mas antigamente não vinha. Eu vou pedir ao juiz poder de arrombamento e força policial. O que vai acontecer? Eu estou vendo que a sua rua é bastante cheia, tem bastante vizinho. Vizinho gosta de fofoca. Mas veja, eu vou trazer o chaveiro e vou trazer a polícia. E eu não vou ter jeito, eu vou ter que pedir para eles acenderem aquela sirene. E vai ficar E enquanto ele vai arrombar, provavelmente todos os seus vizinhos vão ver, vão escutar, vão abrir a porta e vão pensar que é alguma coisa que não é da seara trabalhista, mas sim da seara criminal. Mas fica tranquilo. Eu ia entrar, tomar um café e fazer meu trabalho. Aí ela olhou para minha cara. O senhor quer café com açúcar ou com adoçante? Então está aí um exemplo claro de comunicação eficiente. Conseguir entrar sem necessidade de arrombamento, etc. Mas a gente sabe, brincando, né, Rebeca? A gente sabe que nem sempre vai ser assim. Mas eu sempre procurava esclarecer o que pior poderia acontecer com a pessoa. E falava para ela ponderar. Na ponderação de valores, ela escolhia. Normalmente eu acalmava, porque é o que você fala. O oficial de justiça não traz boa notícia no momento, né? Até eu hoje, a semana passada, porque agora é a notificação via sistema, via telefone, via e-mail, WhatsApp. Aí eu tenho um oficial de justiça aqui. Eu pensei, não entra, não é aqui, é lá. Entendeu? Via WhatsApp. Então, até hoje, quando você vai receber o oficial de justiça, mesmo já sendo oficial de justiça, eu falei, já vem problema. Então não tem jeito, isso é uma coisa que a gente precisa administrar. Tem outras histórias também que eu vou contando no decorrer. Bom, vamos lá. Coloca aí o próximo slide. Só para lembrar, algumas adversidades que todos nós, vocês, eu falo nós porque uma vez oficial de justiça, sempre oficial de justiça, foi uma escola para mim, viu, gente? Talvez fosse necessário, tem algum juiz aqui assistindo hoje, aqui? Tem, mas se não tiver, tenho. Eu acho que seria bom quase todo juiz passar uma semana ou um mês como oficial de justiça. Porque para saber exatamente como é a profissão. E eu não estou falando, viu, doutora? Eu não estou falando para aparecer porque eu fui oficial de justiça. Então eu tenho a prática. Para saber que a prática é bem diferente da teoria de assinar um mandado e cumpra-se. Não funciona isso. A forma como isso vai acontecer, muitas vezes não importa para quem assina o mandado. E não é assim que funciona, não é? E você dribla muitas, né? Você dribla muitas dificuldades, passa por muitas dificuldades. Coloquei aqui algumas, desafio nas estradas, né? Utilizando carro próprio ou alugado. Nem todo mundo tem carro próprio. Às vezes você aluga um carro, às vezes você faz uma parceria com alguém que tem um carro e ele passa a ser seu motorista e ganha uma grana por mês. A própria manutenção do veículo. Mas o oficial de justiça recebe a indenização por transporte. Todo mundo sabe que a indenização por transporte, na minha época era ruim, na de vocês melhorou muito, mas continua ruim. Não é? Não é suficiente para suprir os desgastes e a manutenção do próprio veículo. Muitas vezes você, no cumprimento do mandado, você passa por chuvas, por alagamentos, por tempestade, calor, frio. Você está exposto a localidades perigosas, exposição a risco, falta de apoio de autoridade policial. Poxa, eu trabalhava, logo minha vida de oficial de justiça em São Gonçalo, eu trabalhava e tinha acesso a morros. Até alguns morros que eu não subia mesmo. E naquela época eu dizia, eu não vou subir, porque eu colocava no mandado. Aí o juiz, chame a força policial. O senhor não está entendendo, eu chamei, eles disseram que eles não vão subir. Então, se a autoridade policial não vai subir, não sou eu que vou subir. E acontecia isso muito e muito. Isso não mudou. O Brasil continua sendo um país violento, né? Muitas vezes falta de apoio da autoridade policial. Você às vezes quer requerer o apoio e eles não têm pessoas suficientes, ou têm má vontade com você, ou às vezes querem alguma retribuição para poder lhe ajudar. Na verdade, isso tudo, nada mudou em relação a isso. Tudo acontece. E às vezes, dependendo da localidade, eu não estou dizendo que isso seja regra, é exceção. Mas quando você vai para uma diligência onde você pede o acompanhamento da polícia, tem que ficar de olho na polícia também. Muitas vezes, porque isso acontecia comigo. Eu já fiz situações de busca e apreensão dentro da residência e com a força policial, e eu ficava de olho para não que depois, se sumisse alguma coisa dentro da casa, você acabava sendo responsável por isso. Não estou dizendo que não é isso, ao contrário, mas tem que ficar de olho. Não é verdade? Muitas vezes o mau humor e a violência das pessoas querem até lhe agredir mesmo, lhe ameaçam.
animais ferozes, dependendo da localidade. Quem já não tomou uma corrida de um cachorro? Mordida, já foi mordido também? Imagine. E quando não assina, você mordia também não? Quando não assinava, quase, né? Olha aí. E, ultimamente, né, a dificuldade do teletrabalho. Algumas coisas melhoraram. Você hoje tem a possibilidade, muitas vezes, de fazer uma citação, de fazer uma intimação, de fazer uma notificação, seja o nome que vocês dão de acordo com a justiça, pela internet. Mas, para isso, você precisa ter o quê? Uma estrutura física adequada, você precisa de equipamentos, você precisa de internet, você precisa de capacitação para o uso correto da tecnologia. Tudo isso são obstáculos. E eu me lembro, já contando uma segunda história, nessa época eu não era cristão. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que ano passado eu me tornei cristão. E aí é interessante que as pessoas acham que quando você se torna cristão, você apaga o seu passado. Não é, você apaga os seus pecados quando você aceita Jesus, mas você não apaga o seu passado. Ele existe. E aí eu vou contar uma história de oficial de justiça. Estava eu na central de mandados. Quando eu comecei a trabalhar como oficial de justiça não tinha central, mas logo depois surgiu a central de mandados. E aí tinha uma colega, eu cheguei na central de mandados, tinha uma colega chorando, sentada assim, oficial de justiça. Chorando. O que foi, minha filha? Não, eu tenho que cumprir esse mandado aqui, eu não vou cumprir. Eu falei, calma, o que é? Aí eu peguei o mandado, inocentemente, e era para executar uma casa de prostituição, um prostíbulo. Era para executar isso. Calma, como é que você sabe? Então, aí a menina, não vou, ela era cristã e eu não era. Aí eu falei, colega, eu não lembro mais o nome dela. Nós somos parceiros, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu vou. E aí o meu colega Francisco, muita solidariedade entre os oficiais de justiça, você não vai sozinho, Renato, eu vou com você. E lá partiu Renato e Francisco para o prostíbulo. Hoje talvez eu ficasse na situação dela, olha, é melhor não ir, melhor ir outra pessoa, entendeu? Mas enfim, eu fui para ajudar a colega, era o único propósito. Lá fiz a citação da empresa, evidentemente, a empresa não pagou, voltei lá para fazer penhora, mas não tinha muita coisa do que penhorar. Sabe aqueles prostíbulos tipo cama e pia, você conhece? Então, o que é o cama e pia? Tem a cama e tem a pia. Não tinha muita coisa para você penhorar. As cabines... Quem conhece? Rivaldo? Então, olha aí, ó. As cabines tinham cama... Irmão, estão acabando com você aqui, né? Meu Deus do céu. Você conhece? Odete ainda funciona aqui, não? Olha, ai meu Deus, vamos expulsar da minha igreja, olha, deixa eu dizer, aí nós fomos lá, não tinha o que penhorar, naquela época, não, mercadoria não podia, não tinha como penhorar, mas naquela época, tinha aquela história de penhora na renda. Como é que funcionava? Não sei se hoje ainda tem, gente, estou falando lá do passado, porque você penhorava a renda e depois expedia o chamado mandado de arrecadação, onde você tinha que ir lá toda hora, pegar o dinheiro que tinha no caixa, arrecadar. Fizemos isso porque era a única maneira de cumprir o mandado, era com o mandado de arrecadação. Na segunda vez que nós fomos lá, a empresa fechou, encerrou suas atividades, e eu evitei de passar por aquela rua, porque eu fiquei conhecido como oficial de justiça que fechou o prostíbulo, entendeu? Então, essa história, gente, é absolutamente verdadeira. Entendeu? Situações que a gente passa por aí como oficial de justiça, mas que marcaram, estou brincando com vocês para ficar descontraído, mas que marcaram efetivamente a minha vida, né? E isso para deixar claro como é difícil, como é desafiador ser oficial de justiça. E a gente passa por inúmeras situações. Vamos lá. Próximo slide. Bom, aqui uma situação que eu percebo. Hoje eu não sou mais oficial de justiça, depois eu fui procurador do trabalho aqui em Pernambuco de 2001 a 2017. 2017 pedi exoneração e hoje sou advogado. Mas continuo mantendo o contato como professor, como advogado, com vários colegas oficiais de justiça, alguns são meus amigos,
E eu percebo claramente que no discurso deles tem muita angústia, tem muito temor. Hoje, o nível de cobrança que é feito em cima do oficial de justiça é muito alto. Então, eu até coloquei aqui que o cumprimento das funções do oficial de justiça hoje é feito pela central de mandado, pelo juiz que ordenou a expedição do mandado e também pela direção administrativa do tribunal. Pode passar o slide. E o que acontece? Com a virtualização da justiça, todos os passos dos mandados destinados ao oficial de justiça estão contabilizados e, portanto, fiscalizados, tanto nas mesas virtuais das centrais de mandados, quanto nas mesas virtuais individuais de cada servidor, registrando estatísticas de produtividade. Pode passar. Em razão do trabalho do oficial de justiça estar estritamente ligado à ordem escrita no mandado judicial a cumprir, o processo e o meio que se chega até a certidão positiva ou negativa, por vezes, perde a importância. O profissional é medido pelos resultados que gera. E essa é a realidade hoje de muitos e muitos colegas. Ele tem lá o prazo rigoroso para cumprir o mandado, e a gente sabe que isso não é matemática, porque se dependesse só dos oficiais, muitas vezes isso acontecia, mas só que não depende dos oficiais. Quantas e quantas vezes você precisa buscar a pessoa na residência dela, local do trabalho, e a pessoa se esconde. E aí você tem, com a comunicação efetiva e com algumas técnicas, você às vezes precisa ficar amigo num apartamento, num prédio do porteiro. E o porteiro é danado para dizer a verdade, né? Principalmente se ele não gostar do morador. Não, ele vai estar aqui a tantas horas, ele vai sair daqui a pouquinho, né? Ele está dizendo que não está, mas está. Então, não é assim que funciona, gente? Ou mudou? Ah, continua assim, está vendo como eu sei? Então a pressão é muito grande. E aí você vê hoje uma série de colegas doentes, afastados, né? Com surtos psicóticos, com tentativas de suicídio pelo Brasil, com vários tipos de doenças profissionais ou doenças adquiridas em função não só do trabalho, que por si só já é penoso, mas principalmente pela cobrança excessiva. E às vezes cobrança excessiva, por isso que eu toquei na questão do juiz, por juízes e juízas que não têm qualquer experiência prática de rua, que não sabe o que é realmente o fato de ser um oficial de justiça. E é muito ruim quando você pega, e eu não estou criticando nenhum magistrado em especial, mas nós sabemos que tem muitos magistrados que têm um conhecimento doutrinário, jurisprudencial, intelectual, maravilhoso, mas pouco conhecimento de vida. E para entender a função do oficial de justiça, não basta ter conhecimento jurídico, precisa ter conhecimento de vida. Porque o cumprimento do mandado positivo e negativo é o mais fácil. O difícil é o processo que decorre ou que acontece até que o mandado seja cumprido positiva ou negativamente. E nesse aspecto, eu percebo que as cobranças são cada vez maiores. E me noto também que há uma inveja muito grande, né? E por consequência, um preconceito em relação ao oficial de justiça. Dos demais, às vezes, os demais membros do próprio Poder Judiciário. Oficial de justiça, trabalha o dia que ele quer, né? Trabalha um dia na semana, 2 dias na semana, não vem aqui. Mudou isso? Não, continua assim. Eu me lembro que eu fui discriminado, viu, Rebeca? Eu fui discriminado antes mesmo de ser oficial de justiça. Porque quando eu passei no concurso para oficial de justiça, eu era sargento da aeronáutica. E quem já foi militar, eu vou dizer para vocês, é mais fácil entrar do que sair. Você entra, vai para uma escola militar, eu fui lá para Guaratinguetá, se forma, e depois eles vão fazer de tudo para você não sair. De tudo para você não sair. Se você estudar, você é mal visto lá. E eu estudei. E aí, quando eu passei no concurso oficial de justiça, eu fui pedir minha exoneração perante o meu chefe, que era um capitão. E a primeira coisa, como é seu nome? Mariana, a primeira coisa que o capitão falou para mim, vai ser oficial de justiça, né? Eu falei, vou. Vai subir morro, né? Inveja danada. Aí eu falei, capitão, eu vou ganhar o dobro que o senhor ganha. Ah, rapaz, ele ficou com uma raiva, porque na época o oficial de justiça do trabalho ganhava realmente o dobro que um capitão da aeronáutica ganhava. Hoje eu não falaria mais isso, mas eu fiquei com tanta raiva na época disso, que eu falei, eu vou ganhar o dobro que o senhor ganha. Você sempre foi abusado. Aí, e eu já deu lá a exoneração, não me deu cadeia, né? Mas aí, antes mesmo de tomar posse como oficial de justiça,
eu já fui taxado, né? O cara que ia subir morro, que ia trabalhar pouco, aquelas coisas. Então, eu fiquei acostumado com isso. Então, gente, a grande importância, isso tem me preocupado, esse excesso, eu não estou falando média com vocês, eu estou falando que hoje é uma realidade. Esse excesso de cobrança, e a gente percebe, durante a pandemia e logo pós-pandemia, isso aumentou ainda consideravelmente. Acredito que durante a pandemia vocês sofreram um bocado, né? Porque ninguém trabalhava, mas os oficiais de justiça, de maneira ou de outra, no início não trabalhavam, mas depois começaram a forçar a trabalhar, e muitos acredito que ficaram doentes em função disso, né? Então, isso é uma preocupação que nós temos. Mas, antes de passar para o próximo slide, eu não sei na época de vocês agora, mas na minha época, principalmente na Justiça do Trabalho, eu não me considerava, como oficial de justiça, como um condutor da execução. Porque o oficial de justiça no trabalho, sobretudo na Justiça do Trabalho, ele atua muito mais, ou quase sempre, nas execuções trabalhistas, já que as iniciais, em regra, são feitas notificações, né, com aviso de recebimento, aquelas coisas todas, notificações postais, etc. Mas, na minha época, eu só atuava, e hoje também continua assim, praticamente na execução. Só que eu não tinha liberdade, e eu não tinha conhecimento prévio daqueles processos, de como andou aqueles processos, o que fazer naqueles processos. Chegava para mim os mandados e cumpra-se. CIT, não pagou no prazo de 48 horas, vai lá e faça a execução. E eu me via muitas vezes frustrado no cumprimento das execuções, porque eu ia nas mesmas empresas penhorar os mesmos bens pela 10ª, pela 20ª, pela 30ª, pela 40ª vez. Às vezes eu já chegava na empresa até com já preenchido, só assina aqui. Eu acho que mudou hoje, mas na minha época era assim. Ou seja, não tinha ainda a questão de Banco Central, surgiu há pouco tempo. Mas mesmo hoje, o que eu percebo, que mesmo havendo conectividade, né, havendo virtualização, havendo essa possibilidade de utilização dos meios eletrônicos para ser utilizado na coerção, na hora da execução, muitas vezes o oficial de justiça, aliás, quase sempre não participa dessa parte. O oficial de justiça acaba só entrando quando não se conseguiu efetivar a execução pelos meios eletrônicos. Estou certo ou estou errado? E aí o que acontece? E aí sai um mandado para o oficial de justiça para ele executar. E muitas vezes ele não consegue e se sente frustrado, porque quando ele já vai executar, não houve uma inteligência da execução. Não foi feita uma estratégia adequada para se chegar à execução. Por isso que eu defendo... Pode mudar de slide. Pode mudar de slide. Pode passar para o outro. Por isso que eu defendo uma reestruturação da justiça como um todo. Não é retirar a execução da justiça, seja ela estadual, federal ou do trabalho. Mas é realmente encarar o oficial de justiça, né, como uma pessoa apta a dirigir, comandar a execução. Pode passar o próximo slide. Ser um agente oficial de justiça como agente de execução. Eu sei que existem projetos de lei falando sobre isso, mas muitas vezes tirando isso da justiça. Eu não acho que seja o caso. Eu acho que você precisa aproveitar a experiência e o know-how dos oficiais de justiça para valorizar essa classe e para fazer com que a execução realmente possa acontecer de maneira efetiva. Porque, gente, não tem coisa mais frustrante do que uma parte ganhar o processo de conhecimento, mas não conseguir executar esse processo. E aí o oficial de justiça, ele não é o ator principal no processo de execução. Ele acaba atuando como um coadjuvante na execução. Quando na verdade, ele tinha que estar cercado, tinha que fazer parte de uma estrutura
que comandasse o processo de execução. Desde a habilitação dos processos eletrônicos, bloqueio de banco central, fazer pesquisa para ver se tem bens imóveis, se não tem, aquela coisa todo o trabalho que é muito um trabalho também de investigação, e aí sim, para também ele atuar nas demandas presenciais, porque muitas vezes não tem outra maneira. Mas hoje o que eu percebo, como era na minha época, que o oficial de justiça vai lá, cumpre esse mandado. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não há efetividade. Agora, é claro que para isso acontecer, precisa que o judiciário como um todo não tenha medo, digamos assim, de perder a sua autonomia, de perder o seu poder. Seria necessário que na reforma, se houvesse uma reforma, fosse criado mesmo essa função pelos oficiais de justiça de agente da execução. Para que se houvesse um setor que realmente comandasse a execução desde o início até o final. Porque hoje o que eu percebo é que os oficiais de justiça continuam, ou eu estou falando besteira, gente, continuam sendo coadjuvantes. Vai lá o juiz, tenta bloquear no Banco Central, para lá, não tem, tum. Agora vai lá você, oficial de justiça, e se vira. E muitas vezes, nas varas do trabalho, ou nas varas ciber, né, nas comarcas, não tem um trabalho tão apurado, tão especializado. Porque os analistas, o técnico, não fazem só essa atividade, fazem outras e outras atividades diversas. Então a ideia, na minha visão, é de que você tivesse um setor específico de execução como um todo. E que os oficiais de justiça não fossem coadjuvantes, mas que os oficiais de justiça fossem protagonistas na condução do processo de execução, desde o início até o final. Pode passar o próximo aí. Olha lá. Oficiais de justiça atuando como verdadeiros agentes de execução do Poder Judiciário, com autonomia para fazer uso das ferramentas de busca patrimonial, sem prejuízo das diligências presenciais. Os atos de execução seriam centralizados nos próprios oficiais de justiça, através das centrais, evidente, e passariam a ter uma visão mais completa sobre o patrimônio do devedor. O agente de execução otimizaria as diligências presenciais com as digitais, desoneraria o magistrado e encurtaria os procedimentos para a localização de bens do devedor, além de evitar atos materiais inúteis ou indevidos. As pessoas perguntam, com a virtualização vai diminuir o trabalho do oficial de justiça? Não, não vai diminuir. Porque, invariavelmente, na execução, nem todo mundo vocês vão achar bens. A maioria das vezes não vai achar dinheiro lá sobrando na conta. Então, muitas vezes ainda vai depender da atuação do oficial de justiça. E, às vezes, são ações que demanda a presença física mesmo do oficial de justiça, como, por exemplo, nas ações aí de despejo, nas ações de reintegração, de busca e apreensão, etc, etc. Então, eu não vejo que a modernização, a virtualização, vá afetar a vida dos oficiais de justiça, mas percebo que a justiça como um todo, o processo de execução ainda vem falhado muito, quando era para ser rápido também o processo de execução. Porque se você ganha o processo de conhecimento e você não consegue executar o seu crédito, a frustração é ainda maior. Então, assim, sei que existem projetos de lei em relação a isso, mas acho... eu sei que o TRT de Campinas já tem alguma coisa semelhante, mas acho, e deixo aqui a minha modesta contribuição, no sentido de que vocês deveriam lutar por isso, por se tornarem agentes da execução como um todo, seja trabalhista, seja civil, para que realmente vocês pudessem atuar com inteligência, e utilizando da tecnologia a favor de vocês. Por exemplo, olha, eu tenho lá um exemplo, que não são oficiais de justiça, mas são auditores fiscais do ligados ao Ministério do Trabalho. Hoje, eu sempre falo como advogado que sou advogado trabalhista, falo com as empresas, muito cuidado, não atrase recolhimento do FGTS. Por quê? Porque com o e-social e tudo, o FGTS é totalmente controlado pela internet.
Então, quando a empresa atrasa o recolhimento do FGTS, no dia seguinte, a fiscalização do trabalho já sabe que a sua empresa está devendo. E a chance de você ser autuado é imensa. E de você ser fiscalizado pelos demais atos também é imensa. Para vocês terem uma ideia, no passado foram cerca de 40 mil autos de infração lavrados pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Desses 40 mil autos de infração, 43% foram de não recolhimento do FGTS. E nesses autos, sequer o auditor fiscal do trabalho foi a empresa. Da própria sala do gabinete dele, ele, autuou a empresa. E usando da tecnologia. Então é isso, nós precisamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Precisamos usar a tecnologia para poder alcançar, né, no caso de umas execuções, os bens do devedor, para que se possa realmente fazer justiça de verdade. E o que a gente percebe é que realmente, nas execuções hoje, aumentou a demanda dos juízes e seus assessores e diminuiu a demanda do oficial de justiça, quando este é o vocacionado para atuar nas execuções, sejam cíveis, sejam trabalhistas. Agora, isso demanda de uma reforma judiciária? Demanda, mas demanda muito mais da boa vontade, né, e da boa fé e da vontade realmente das pessoas de quererem mudar essa realidade. E aí envolvem decisões políticas que muitas vezes estão acima da nossa vontade. Não é isso? Essa era a minha colaboração. E para terminar, eu vou contar uma história, dessa história do oficial de justiça ficar doente. Uma vez eu estava tão estressado na minha atividade de oficial de justiça, que às vezes você fica meio perturbado. Eu estava ficando na fase que eu estava meio perturbado. Eu fui notificar uma pessoa para comparecer à audiência, era um sócio de uma empresa, e ele não abriu o portão, e aí disse que não ia assinar. Aliás, ele fez pior, ele disse que sequer ia receber. Aí eu já estava, sabe aquele dia que você está aguentando mais? Eu falei, só vai receber. Aí joguei o mandado por cima do muro. Aí ele, não vou receber, jogou o mandado de volta. Aí você vai receber, joguei de volta. E ficou umas 5 vezes para lá e para um ping-pong, para lá, para cá, recebe, não recebe, recebe, não recebe. No final eu embolei, falei, tá aqui. E as costas foram embora. E é evidente, usando daquele expediente que a gente usa de ter fé pública, relatei a história, não do ping-pong exatamente, mas relatei essa história e depois fiquei me pensando, que loucura minha, né? Mas às vezes a vida acontece isso, a atividade oficial de justiça é estressante e é imprevisível. Às vezes, onde você pensa que não vai acontecer nada, dá tudo errado. Onde você pensa que vai dar tudo errado, né, Deus ajuda e dá tudo certo. Mas acho que estão perdendo a oportunidade de utilizarem profissionais preparados, com experiência na prática dos atos processuais e mais, com experiência vivida, com experiência de vida e vivida, com experiência de atuação perante os executados. Né? Porque a gente sabe muitas vezes que tem executado malandro por aí. E a gente acaba ficando também escolado nessas malandragens que tem por aí. Enfim, era a minha proposta, humilde proposta, eu acho que vocês deviam abrir o olho para isso, possibilidade de se tornarem agentes da execução como um todo. Queria agradecer vocês, foi só essa minha participação. Quando me convidaram, realmente eu de pronto aceitei, porque primeiro era aqui em Pernambuco, eu moro aqui desde 2001, eu me considero pernambucano, tenho 2 filhos recifenses, eu sou cariocano, mistura de carioca com pernambucano, né? E claro que eu aceitaria, ainda mais sendo oficial de justiça. E por ser carioca, ainda estou me adaptando, porque ano passado me tornei cristão. E estou enfrentando um desafio, porque o carioca fala muito palavrão. O carioca, naturalmente, tem algumas palavras que a gente considera palavrão, que para o carioca não é. É normal, é do dia a dia. E aí, para a gente terminar mesmo, eu fui jogar bola, eu jogo bola lá com o pessoal da igreja. E aí, em determinada hora, o cara ia roubar a bola, é tomar a bola do outro jogador. Eu falo, olha o ladrão. Aí tinha um pastor do meu lado, não, ladrão não, você não pode falar ladrão. Aí veio outra bola, olha o inimigo, não, o inimigo também você não pode falar. Pastor, eu ainda estou me adaptando.
Entendeu? E o terceiro eu falei um palavrão, eu ainda estou me adaptando à linguagem da igreja, então estou enfrentando dificuldades nisso, mas a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando em nome de Jesus, né? Queria agradecer vocês do fundo do coração, muito obrigado aí pela oportunidade. Fiquem com Deus e um bom congresso. Pessoal, em nome do sindicato, a gente queria agradecer a presença honrosa do senhor, está sempre à disposição para brilhantar a nossa palestra, com os seus ensinamentos e a sua experiência também como oficial de justiça que foi. Ok, pessoal? Então a gente passa, Marcos, a premiação. Oba! Dobrada, né? Pessoal, o professor trouxe alguns livros e vai fazer um sorteio entre todos nós, tá? Beleza, né? E vai sair autografado, viu? Vai ser feito sorteio já já, professor. Mas eu quero registrar aqui também a presença da juíza, a doutora Fernanda Chuai, que é coordenadora da Escola da Magistratura de Pernambuco, a nossa SMAP, que nesse ato ela representa o diretor da SMAP, o desembargador Francisco José dos Anjos Bandeira de Melo. Bem-vinda à juíza e obrigado pela sua participação conosco. E nosso abraço ao desembargador Bandeira de Melo.